Fala galera, e aí? Vamos falar de surf? Bom, Ricardo Moscock do outro lado. Estamos aqui, temporada número 5, episódio número 17. Esse é o episódio número 128 do Vamos Falar de Surf. Queria primeiramente agradecer a audiência de vocês, a participação. Queria agradecer a todos também que estão seguindo no Instagram, pô, depois de 5 anos aí já realizando o podcast, né, fazendo esse trabalho paralelo, como vocês sabem, trazendo a visão do espectador. A gente conseguiu passar dos 1.000 seguidores, então queria agradecer a todos que seguem no Instagram. Nas outras redes sociais também, como tem o TikTok, enfim, tem a própria nossa página no YouTube. Vocês são parte disso e para mim é um prazer. Aqui a coisa é feita com outro propósito, né? Realmente eu falo de surf aqui na Selva de Pedras, estou aqui em São Paulo, e também falo sem esperar nada em troca e ver essa receptividade, esse retorno de vocês, é muito legal. E queria pedir a quem acompanha o podcast por aqui, seja por qual plataforma for, né? Seja Spotify, enfim, a de podcast ou através do vídeo que eu comecei a fazer nessa temporada e no YouTube, segue lá o Vamos Falar de Surf na plataforma, no Instagram, também ajuda muito, ajuda o podcast a crescer, eu posso me dedicar a fazer outras coisas, né? E quem sabe até num determinado momento me dedicar de uma forma mais integral a isso aqui. Mas vamos lá, o propósito aqui é outro. Eu tô aqui para falar, obviamente, da consagração, né, na minha opinião, do fenômeno que é o Iago Dora e a Molly Picon, né, cara? São os dois melhores surfistas do mundo no ano de 2025, isso todo mundo já sabe, mas são dois grandes fenômenos do surf com trajetórias diferentes, mas eu acho que trazem para o esporte, não só para a competição, né, mas para o esporte de modo geral, para o surf, para quem ama o surf mesmo, uma satisfação, né? É um título mundial que a gente fica contente quando tem essa vitória, né? Dos atletas que são admirados não só pelos títulos que têm, mas pelo que representam dentro do esporte, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar nesse episódio especial é sobre o Final Five. Então, graças a Deus a gente terminou essa disputa, que era injusta, né, cara? Toda vez que a gente assiste o Final Five, apesar da gente já ter chegado algumas vezes na posição de liderança, né, tanto com o Felipe como com o Medina, né, agora com o Iago, já chegamos próximo também com o Ítalo em outras ocasiões, apesar dele vir de baixo, quer dizer, de ter essa oportunidade ainda de ser campeão mundial, apesar de não ter sido o melhor surfista durante a temporada, coisa que ele já conseguiu quando foi campeão mundial, realmente gerava muita controvérsia, né, cara? E é muito injusto. Então, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu no surf nesses últimos anos, foi realmente terminar esse formato e até pensando em feed como a localidade para essa última edição, foi terminar assim com chave de ouro. Apesar de ser uma coisa que gera, né, isso como eu disse, controvérsia, injustiça, eu acho que foi feita a justiça, então os dois atletas que lideraram o ranking na temporada inteira foram consagrados campeões mundiais e terminou em feed, que eu acho que foi uma grande celebração também para os surfistas, para todo mundo que faz parte do circo, né, da WSL, e para pegar um fôlego, né, vamos dizer assim, para a temporada 2026, que ao que tudo indica e dentro das nossas expectativas aqui também como espectadores, né, é importante dizer para quem está chegando agora que Vamos Falar de Surf é a visão de um espectador que eu tento trazer aqui, sempre com as mensagens que vocês mandam, juntar tudo isso e a gente passar a visão de quem está de fora, né, seja do mundo da competição, seja da mídia, seja também das coisas que rolam aí nas entrelinhas, aí meio que nos bastidores do surf. Então a gente traz a visão, né? Eu tento trazer a visão aqui de quem está vendo, realmente acompanhando o circuito, quem acaba consumindo o circuito mundial, vamos dizer assim, e tudo que esses surfistas produzem, né? Então acho que foi realmente uma celebração. A gente teve aquela questão agora em feed que foi anunciada, estavam falando daquela questão da mudança, pode ser em cloud break, pode ser em restaurantes. Eu achei até interessante, né? Estava observando antes, né? Os bastidores também, antes de começar as finais. Eu vi que todos os outros atletas falaram, George, não, restaurante, já tive excelentes resultados, para mim vai ser maravilhoso. A Caroline Marques, a Maradona, se fossem restaurantes. Eu achei interessante o posicionamento do Iago Dora, meio que não tanto faz, mas eu senti que aquilo, o cara se preparou, né, a temporada inteira mentalizando o surf em cloud break, pensando numa onda, desenvolvendo equipamentos para aquela onda específica, né, estratégias de bateria também, uma linha de surf específica para surfar lá, e a Molly também. Eles estavam, acho que com a mente mais voltada para cloud break, que eu achei muito justo realmente ter sido finalizado lá, porque é aquilo, né, cara, você estabelece todos esses padrões, você mentaliza as coisas antes de realizar
E a onda que a gente esperava para ter a decisão do título, né? Eu vi gente até falando, porra, era a mesma coisa que você decidisse fazer em Trestles e do nada não, vamos fazer em Blacks, vamos fazer em outro lugar, né? Em Huntington Beach a gente vai terminar o Final Five. Não tinha justiça nisso. Então achei que o lance de ter ficado focado em Cloudbreak, a decisão ter rolado realmente lá, né? Apesar da logística ser muito mais fácil em restaurantes, eu achei que fez jus a tudo que aqueles atletas, principalmente os que vieram liderando o ranking, por isso eu falo da injustiça e da controvérsia, tinham visualizado, mentalizado e chegaram, e graças a Deus, né, e ao surf deles, né, principalmente, tirando Deus um pouco, né, tirando Deus essa história, que eles conseguiram alcançar, né, e também ficou essa coisa, né, para mim, num processo de Final Five também, que você tem os líderes do ranking até no formato que foi feito esse ano, esperando o adversário, e se o adversário não vencer a bateria, né, eles vencerem a primeira bateria, eles já seriam consagrados campeões mundiais, eles é que tinham que decidir, dar a palavra final, na minha opinião, né, e não o comissário, o diretor de prova, a entidade. Eles que tinham que falar, você quer que seja em Cloudbreak ou em restaurantes? E os dois chegarem num consenso, mesmo que fosse no par ou ímpar, entendeu? No Jockey Pô, porque é muito injusto, eles é que têm o direito de escolher. Os outros estão ali... não é por mera coincidência, mas é só por causa do formato. Porque se fosse no ponto corrida, eles estariam talvez na disputa do título mundial, se já não tivesse ganhado, algum deles ganhado muito adiantado, né, conseguido uma pontuação muito alta e vencido por antecipação. Mas eles é que têm o direito realmente de decidir onde é que isso daí aconteceria. E esse lance de feed também teve aquele clima da galera, né? Ficou meio um clima de festa ali, a gente viu muita celebração. Pô, Kelly Slater, tava o Thor também, né? O Chris Hemsworth lá, aquele ator australiano, que é um excelente surfista também. Filho dele está se tornando um grande surfista. Pô, muito drink, né? Muita dias de praia, snorkel, pô, um dia de longboard, mas é competição, né? Então, acho que deu para perceber também uma diferença. Eu achei até nas manifestações ali, a gente vê o People on Tour, a galera que faz os bastidores, a própria WSL e outras pessoas, eles não estavam, não digo que ninguém estava feliz ali, né? Tanto o Iago como a Molly, mas eu achei eles muito mais concentrados. E pensando até nesse lance de você ter essa vantagem de estar na primeira colocação, né? A vantagem não, de você estar na primeira colocação, tudo quem vem de baixo ter essa vantagem, né? Até isso que eu queria dizer, de ter a chance de ser campeão mundial, apesar de não ter tido uma temporada brilhante. Realmente para eles era uma festa, para os outros era tipo, cara, eu preciso confirmar aquilo que eu venho trabalhando uma temporada inteira. Então eu apesar dos sorrisos e tal, eu vi os dois muito concentrados, senti essa energia. E eu acho que depois isso se traduziu na água. É claro que o desdobramento da competição em si não foi assim, né? A gente teve ali momentos de tensão, principalmente no feminino, daqui a pouco a gente vai falar das disputas, mas eu acho que foi bacana também não ter o público tão perto. Eu acho que permitiu os atletas realmente conseguirem se concentrar de uma maneira melhor. Isso era uma coisa que fazia falta no Final Five quando era em Trestles. Você tinha essa pressão do público, que faz parte também, né? Você é um competidor, você está ali para isso. Você vai jogar uma final de Copa do Mundo, vai ser num estádio, né? Vai ter milhares de pessoas ali assistindo você jogar. Então, faz parte do jogo, mas achei legal para ter essa coroação e realmente encerrar num lugar onde não há questionamento a respeito de onda. Ficou essa dúvida de que lugar realizar, mas sobre as ondas em si, sobre a qualidade do pico, do palco para a realização dessa disputa, em nenhum momento a gente teve como questionar isso, né? As ondas na final, a gente teve um dia de transição, né? Foi muito interessante isso, que foi... infelizmente não encaixou. Eu acho até para o período do Final Five, para o formato do Final Five, mais uma coisa que também não era legal era isso, né? Agora a gente pode falar já no passado, que era essa coisa de você ter um período de espera que é relativamente longo, mas eu acho muito curto para a realização de uma decisão de título mundial. Você tinha que ter pelo menos ali uns 15 para mais dias, né? Para você realmente conseguir pegar o melhor dia. E a gente sabe como é que é. Swell, claro que pode em 15 dias a probabilidade, 10 dias a probabilidade de entrar uma ondulação é muito grande, mas principalmente num fundo de coral e tudo, mas você tem o vento, você tem a consistência do swell, Cloudbreak mesmo eu falei lá no Instagram da @surf, sobre a questão do período, né, do intervalo entre as ondulações, né, do período das ondas, que faz muita diferença para a qualidade do swell. E a gente viu um swell em crescente, né? Ele entrando no decorrer do dia,
E como foi um dia de competições, é um dia relativamente longo, né? Nem se compara com o formato tradicional do circuito, mas a gente viu várias mudanças e isso mexeu muito com a estratégia de alguns atletas, mas não podemos reclamar. Tinha onda assim. Não tiveram os tubos, cara. Alguns atletas encontraram, mas os tubos não foram aquele fator que a gente imaginava. E isso jogou sim água no chope de muita gente, enquanto favoreceu outros atletas. Eu vou seguir a ordem das disputas, né? A gente começou com o feminino e depois a gente foi para o masculino, então eu vou fazer a análise primeiro do feminino, tá? Vou seguir bateria por bateria, depois vou fazer do masculino, mas vamos lá. Então, enfim, a gente começou já numa disputa da Betty Lou Sakura Johnson contra a Caroline Marks, que era a atleta que estava acima, então começou a bateria com prioridade. Né? Cada atleta surfou 3 ondas, então era um momento realmente de entrada do swell, não estava consistente. Não surfaram realmente boas ondas. A gente teve o somatório da Caroline Marks aí de 9,66 pontos de total, né? Somando um 5,83 na sua melhor onda e um 3,83 na sua segunda melhor onda. E a Betty Lou Sakura Johnson surfando 3 ondas também, somando 5 pontos, né? Um 4,5 e um meio ponto. Eu tinha dito para vocês que a Caroline realmente, né, na minha opinião, nas esquerdas, com aquela linha tal, ela realmente, com um tamanho um pouco menor, ela poderia se favorecer muito. E acho que por ela ter não só a experiência já de ser campeã mundial, mas muitos anos de circuito, é uma competidora, né, uma exímia competidora, tem um QI competitivo altíssimo, e já foi campeã olímpica também, ela realmente passou o carro, vamos dizer assim, na Betty Lou Sakura Johnson. A Betty Lou, para alguém que nunca tinha vencido uma etapa do WCT até essa temporada de 2025, conseguir chegar no Final Five, venceu 2 etapas, acho que já foi muita coisa, né? E ela acabou ficando na posição que ela já tinha conseguido, né? Ficou na 5ª colocação, então ela não caiu posições dentro do que ela conseguiu no ranking de 2025. Então ela sai com a sensação de dever cumprido, né? Esse é um outro ponto do Final Five também. Tirando o primeiro colocado, se ele conseguir ser campeão mundial, e o quinto, que conseguiu, vamos dizer, na última vaga, a chance de ser campeão mundial, todos os outros que perdem nesse meio de caminho, né, e o próprio primeiro colocado também se perder, esse daí de baixo ele tá no lucro. Qualquer coisa que ele passar, qualquer bateria que ele passar, ele já melhora a posição dele no ranking final e já sai no lucro, né? Teve a chance de disputar o título mundial mesmo sendo o 5º melhor do mundo, né? Não tá nem nos top 3. Então, eu acho que para a Betty Lou tá excelente. A Caroline realmente se colocou como uma atleta que a gente viu naquela primeira bateria que ia ser difícil, cara. Ela ia trilhar um caminho ali de muita força, mas a segunda bateria era contra a atual campeã mundial, né? Que era a Caitlin Simmers, que a gente tinha grandes expectativas, né? Todos nós, pela genialidade dela, pelas linhas, pelo repertório de manobras, que era uma coisa que na Caroline, para mim, poderia ser um fator que favoreceria ela numa condição menor, que realmente foi o que elas encontraram, mas num mar maior, o encaixe das manobras, né, a verticalidade no backside, o quanto você pode ficar embaixo do lip para mandar as rasgadas, já que os tubos não estavam acontecendo muito, poderia acontecer da parte da Kate. E também encaixar, às vezes, nos tubos de backside mais espremidos de uma maneira mais fácil. Desculpa, gente. Então, eu achei até que a Kate fosse levar, mas pelo contrário, né? Acabei vendo, né? Nós vimos aí uma Kate atípica até, né? Meio perdida na bateria. A Caroline foi se impondo, né? Somou 14,60 pontos de total de somatória, fez um 67, um 693, né? A Kate tentou uma reação ali, somou 11,33 de somatória, ela fez, né? Fez um 6,50 e um 4,83, mas realmente assim a Caroline dominou essa bateria. Foi até assim interessante. Acho que para a Caroline não há melhor motivação para 2026 do que ter batido a Caitlin Simmers. Acho que do jeito que ela bateu, né, a Caroline surfou 5 ondas, a Kate surfou 6, então até pegou uma onda a mais do que a Caroline, ficou realmente nessa luta. Mas a Caroline estava muito bem encaixada no riff. Realmente eu fiquei, eu não diria surpreso, entendeu? Acho que a gente não se surpreende com uma campeã mundial com experiência na disputa do Final Five, conseguindo ter uma performance nesse nível. Mas a gente sempre espera muito da Kate, né? Então ficou essa coisa meio no ar, mas eu acho que isso deu uma injeção de ânimo que era tipo, cara, ela ia era a bateria mais difícil que ela tinha antes da Molly Picon, né?
porque a Gabriela Bryan, que foi a bateria depois dessa, né? A Gabriela não é uma excelente tube rider. O mar já tinha dado uma melhorada, já tinha um tamanho, estava começando a tomar corpo, o vento ainda não estava tão forte, mas aí sim a Caroline também realmente não deu chances, né? Não fez o mesmo somatório que ela fez na bateria contra a Kate, mas cada uma surfou 5 ondas, então foi uma bateria bem distribuída em termos de pegar a onda, né? Na hora de escolha, que realmente fez a diferença. A Caroline somou 13,67, né? Teve um 7,17 e um 6,50. E a Gabriela Bryan fez 9,47 de somatório total, né? Um 4,97 e um 4,5. Claro, né? Assim, para Gabriela deve ser frustrante porque, e como foi para Kate, né? Você, aquilo que eu estava falando antes, você cai uma posição, né? Daquilo que você tinha chegado no ranking, né? Então, você tá como vice-campeão mundial estaria de qualquer jeito você cair para a terceira colocação. É frustrante, mas ao mesmo tempo também para alguém que nem participava da conversa de título mundial, e não tinha uma consistência em vitórias de etapas. Essa temporada que a Gabriela fez foi assim fenomenal, cara. Ela não só se colocou como uma das melhores surfistas do mundo em tipos específicos de condição, principalmente nas direitas, né, quando o power entra realmente em jogo, mas venceu várias etapas e se colocou na disputa de título mundial e mostrou que assim, se ela continuar evoluindo, vai continuar evoluindo, é muito jovem, nos tubos, né, de backside e de frontside também, cara, ela pode ser campeã mundial com certeza, porque realmente pouquíssimas atletas no circuito têm o power que ela tem, o encaixe das manobras, tá com equipamento muito bom. Eu não sei se o Richard Dog Marsh, né, que foi o técnico dela essa temporada inteira e durante muitos anos, eu não sei porque eles romperam antes da etapa de feed, então ela estava com o Brett Simpson no corner. Se isso fez alguma diferença, não sei, não entendi quais foram as razões. Aí que tá a parte dos bastidores que a gente não sabe. Se tiver algum ouvinte aí ou telespectador aí do Vamos Falar de Surf que saiba o porquê, pô, manda mensagem no direct, que a curiosidade aqui, né, ela pega, então a gente quer saber aqui também. Mas talvez isso tenha feito alguma diferença, sabe? Você ter uma estratégia, uma abordagem, uma sistemática de mentalização, de acompanhamento, de uma série de coisas, e você quebrar esse ciclo, né, vamos dizer assim, esse trabalho num momento tão decisivo do circuito. Óbvio que deve ter tido as razões, mas talvez tenha feito alguma diferença, porque não foi os tubos que definiram a vitória nessa bateria, né? Foi muito mais a escolha de ondas e tudo mais. E sinceramente, o Brett nunca foi um grande tube rider, né? Então, numa onda como o feed, ele não seria uma escolha assim, lógica. Eu tô falando aqui de técnico, para mim pelo menos, mas é um excelente competidor, por isso chegou onde chegou, enfim. Nunca teve títulos super expressivos dentro do WCT, nenhum, na verdade, mas chegou a ser top. Mas venceu etapas do QS, que a gente poderia chamar de Challenger hoje, como Huntington Beach, mais de uma vez tal. Mas enfim, talvez tenha tido algum fator. A Caroline já tinha conseguido muito, né? Novamente, tá numa disputa direta mesmo, aí sim, para pegar a primeira do ranking e talvez conseguisse consagrar campeã mundial. E a primeira bateria, cara, foi exatamente isso que começou a acontecer, né? Começou a se desenhar. A gente viu a Molly muito perdida, era um momento de transição do mar, os tubos não estavam aparecendo, né? A Molly acho que foi com uma estratégia de botar para baixo, sempre com o capacete, tudo. A gente sabe que essa é uma característica dela, mas ela acabou ficando apagada nessa primeira bateria, né? A Caroline continuou naquela mesma linha de consistência, parecia que as melhores ondas estavam vindo para ela, e realmente foi o que aconteceu nessa bateria. Ela somou 12,50, fez um 7,33 e um 5,17, né? Então, praticamente em todas as baterias, tirando a primeira bateria dela com a Betty Lu, todas as baterias ela fez nota 7. Então, sempre tendo uma onda muito boa no seu somatório. Depois, com esses 5, ela já consolidou praticamente a vitória e ficou administrando, né? A Molly bem que tentou, mas não estava conseguindo completar as manobras, não estava encontrando as melhores ondas. Deu para ver que ela estava, sabe, era uma Caroline radiante, assim, feliz, e uma Molly arisca, assim, né? Meio cagada, né? Não sei se foi o susto, ela também estava experienciando pela primeira vez chegar no Final Five na posição de liderança do circuito. Talvez isso tenha pesado um pouco aquela pressão, né? Aquela ansiedade, né? Aquela descarga de adrenalina. A Caroline já vinha se alimentando da adrenalina, ela já fez isso uma vez, então, e foi campeã mundial em Trestles, então ela vinha
já só numa crescente, né? Foi isso que aconteceu na primeira bateria. A segunda bateria, né? E aí já tinha acontecido, o Iago já tinha sido campeão no masculino. Eu acho que a vitória do Iago, a mudança do mar, o mar já tinha crescido, já tinha aquele vento forte que às vezes fica em cloud break. Eu acho que aí a Molly, não só o mar a favoreceu, né? Porque realmente são condições que ela domina. Eu não vejo realmente, por isso que eu não coloquei a Caroline como a minha favorita a vencer só em condições específicas, porque cloud break mesmo. E restaurantes pesadão mesmo, não tem para ninguém, cara. A Molly é um fenômeno do surf mundial. É uma atleta que, putz, vem crescendo ano a ano, mas já conseguiu feitos incríveis, né? O título mundial, mesmo que ela não ganhasse essa temporada aí e nunca vencesse um título mundial, a importância dela para a história do surf não tem como mensurar ainda, né? Porque ela ainda tem muito a realizar, é muito jovem, né? Então, poxa, desde aquela tijolada na junção em Sunset, porra, desde os tubos em pipeline, o que ela vem realizando em Terra-Pô, de frontside também, uma atleta com uma linha de surf muito bonita. Eu acho até que ela tá aprimorando cada vez mais o estilo, tem um estilo um pouquinho mais preso em algumas manobras, não dá pra gente comparar ela a uma Stephanie Gilmore, mas tem uma dominância também nos picos de direita, quer dizer, uma surfista completa em todos os aspectos e ainda alguém que vem trazendo junto com a Caitlin Simmers, esse lance de serem surfistas que, cara, a gente não sabe realmente o que esperar, né? Eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, mas o Fabinho mandou mensagem, porra, se cloud break tiver grande, como é que vai ser tal, a mulherada? Cara, realmente para mim é isso que eu falei, escrevi lá, Fabinho, e a todos vocês. Vai ser mais uma coisa linda que a gente vai ver, mais uma vez a história ser escrita, porque elas vão botar para baixo, cara, elas vão pegar os tubos, vão quebrar. A Caroline, nesse aspecto, ela não tinha essa vantagem. A Molly aproveitou esse jogo e acho que o lance do Iago realmente ter vencido o título antes e ter falado, não, meu, eu sou o campeão, sou o líder do ranking, eu vou amassar. Eu acho que ela falou, porra, eu vou amassar também, cara. A Caroline é um cacete, entendeu? Quem tá liderando o ranking sou eu, quem bota para baixo nessa zona sou eu. Quem se coloca em situações extremas sou eu, porque a Caroline não é essa surfista, sabe? Ela é uma excelente competidora, uma excelente surfista, mas não tem o mesmo talento que tem uma Molly Picon para entubar, cara, para botar manobras em sessões críticas, em ondas pesadas, e foi isso que ela começou a fazer, né? Para vocês terem uma ideia, o somatório da Caroline nessa segunda bateria, e outra coisa, só um adendo antes, a Caroline aí se inverteu o jogo, né? A Caroline acho que sentiu o peso da energia e era tipo, ela meio arriadinha, assim, meio batidinha, a Molly, mano, peitão estufado, tipo, cara, vou passar o trator e, meu, começou a encaixar, já completando junções, assim, super complexas naquela bancada rasa pra caramba, as ondas explodindo, começando a vir as séries lá atrás e, meu, ela ficando cada vez mais confortável, tipo, foi tudo meio que, sabe, culminando pra ela detonar. Caroline fez aí 8,03, cara, de somatório total. Somou um 5,53 na sua melhor nota e um 2,50 na outra. A Mori já fez um 8,83, né? Que quer dizer, já era a maior nota do evento, né? Quer dizer, da disputa do Final Five, então já fez a maior nota do campeonato inteiro. E ainda somou um 7, então fez 15,83 de somatório. Né? Foi uma destruição, assim, cara. E naquele momento, tipo, fiquei feliz, cara, assistindo a disputa, porque eu queria que o melhor surfista vencesse, né? Esse cara, melhor surfista. E a Molly é a melhor surfista da temporada. Por isso que o Final Five é chato pra caramba, entendeu? Porque é muito injusto, entendeu? Se fosse numa disputa como era em pipeline e tudo, aí perdeu a bateria, o outro passou e vai indo pra frente no campeonato enfrentando, né, os outros atletas, mas uma coisa assim, dentro do corrido do circuito, tudo bem, mas nesse formato ia ser muito injusto. Então eu falei, porra, justiça sendo feita, né? E a terceira bateria já. Eu acho que aí já fudeu, entendeu? A Molly já dominou o ambiente, aí o mar já tava maior mesmo, o vento forte, e, cara, e a Molly não, cara, não tinha como ela errar. Ela tava, tipo, cara, rasgando no crítico, puxando pra dentro, batendo nas junções. Ela já tinha encontrado tubo, né? Encontrou tubo nas baterias, então apesar de não ter sido super profundo, mas tubos complexos, que a gente vê que no masculino ninguém estava conseguindo sair de tubo praticamente. Então foi um lance assim que, assim, fechou com chave de ouro, né? Pra vocês verem só. A Caroline estava tão cagada, na minha opinião, que ela fez 6,24 de somatório, 3,17
e 3,07 nas suas duas melhores ondas, né? A Molly fez 16,93, então ela repetiu um 8,83, então manteve, né, a melhor nota do evento. O 16,93 foi o maior somatório do evento, ainda somou um 8,10, mas descartou um 7 e um 6,5, quer dizer, com as duas notas, né, as duas segundas melhores notas que a Molly tinha, ela venceria de qualquer jeito a Caroline. Então também foi uma coisa assim, tipo, cara, não só venceu, mas pôs uma pedra em cima de qualquer tipo de discussão, de qualquer embate, e consagrou essa atleta que, porra, que falou fuck yeah, tipo, meu, porra, sabe, com energia, com emoção, aquela australiana clássica, mas que respeita todo mundo, que, pô, quando veio pro Brasil, fica junto com a Sofia Medina, com a família Vasco, Caio Vasco, com o Ian, enfim, que faz questão de aprender a falar português, né? Teve até a consagração. Depois eu vou falar dos resultados dela no ano, mas venceu no Rio de Janeiro, que eu achei super legal, apesar de ter sido em cima da Luana, mas uma atleta que respeita a história, que valoriza, né, o bom surf, os bons competidores, e que traz essa energia também. Achei muito legal, porque só acende ainda mais essa rivalidade dela com a Caitlin Simmers. E o mais legal de tudo isso, né, a Caroline está de parabéns, conseguiu ser vice-campeã mundial vinda da 4ª colocação, né, e soma isso. Então a gente tem a Molly agora uma vez campeã mundial, a Kate uma vez campeã mundial, a Caroline uma vez campeã mundial, porra, a Beth Lu ascensionando, a Gabriela Braia ascensionando, né, a Luana Silva ascensionando. Quer dizer, quantas atletas, Erin Brooks no circuito, o que vai ser o circuito no ano que vem? Tava até conversando com outras pessoas, né, tava falando com o Lelê, tava falando com o Bozó, tava falando com uma galera que manda mensagem também. Steph, Carissa, pô, a própria Lei que tá lá, tem mais, né, tá no circuito ainda, conseguiu a classificação, mas assim, muito difícil bater essas mulheres que estão no circuito agora, cara. Elas surfam muito, competem demais, né, entubam pra caramba, fazem coisas que eram inimagináveis, né? Inimagináveis não, mas que a gente nunca tinha visto no circuito, é uma surpresa a cada etapa. E ainda são super carismáticas, né? Eu acho e unidas, que isso dá pra ver também. Então, eu acho que isso realmente coroa e traz uma expectativa para a temporada 2026 e para o que vem para o futuro do surf feminino, né? Mais uma temporada incrível. Que realmente é isso. O mais legal é assistir o feminino, né? Na verdade, hoje em dia, se você quer ver coisa inesperada, se você quer ver história sendo escrita de fato em termos de performance, é o circuito mundial feminino que você tem que acompanhar com mais afinco. E a Molly Piccola é a grande líder, na minha opinião, de tudo isso, né? Apesar da genialidade da Caitlin Simmers, da Erin Brooks, a Molly mostrou nessa temporada que a consistência, né, a devoção ao circuito como competição, mas ao surf como um ofício e uma arte a ser trabalhada, né, lapidada, ela mostrou que realmente isso faz resultado, traz resultado, faz diferença. E acho que para ela, além do título, além de tudo, também mostrar que ela pode sim bater a Caitlin Simmers, que hoje eu vejo como a maior adversária que ela tem dentro do circuito mundial. Então, eu acho que isso também acende essa fogueira que, cara, enfim, de novo, vou ser repetitivo aqui, é redundante, mas é isso que a gente pode esperar para a temporada 2026, né? Coisas sensacionais. Então, Molly, parabéns, Ozzy, 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 oi, oi, oi. Porra, tô feliz pra caralho, foi sensacional, mereceu muito. Então saiu com o título mundial, maior nota da disputa, né, do campeonato, vamos dizer, né, chamando o Final Five de campeonato, que é um campeonato, o maior somatório. Porra, foi terceira colocada em Pipeline, segunda em Abu Dhabi, terceira em Portugal, terceira em El Salvador, nona em Bells Beach, que foi o descarte dela, cara, uma nona colocação como descarte, quinta na Gold Coast, quinta em Margaret River, segunda em Trestles, primeira no Rio de Janeiro, segunda em J-Bay, primeira no Tahiti e primeira no Finals em Fiji. Então, 3 vitórias e 3 vice-campeonatos assim nessa temporada, sem contar aí as terceiras colocações, que ela teve várias, né? Foram 3 terceiras colocações também. Então, incrível. Tá de parabéns e que representante incrível para ser campeã mundial também. Merece todos os louros da vitória, todos os tapinhas nas costas, aplausos, rolada no chão, shot de tequila, você vê qualquer coisa, cara, porque ela é sensacional.
a mole é demais, e é isso aí, a mulherada dominando, então parabéns. E é isso. E tinha lá, pô, achei legal, o Nathan Red tava junto, né? Pô, Medina também dando uma força, Stephanie Gilmore, eu acho que não só pelo lance deles serem na mesma equipe, mas por quem ela é. Né? Eu acho que isso que é legal também, né? A gente tem um time no feminino hoje de atletas no circuito mundial e elas estão dando muito exemplo para os homens também nesse sentido de quão bacana elas são, de como a relação delas é legal. Então acho que isso é maravilhoso. Estão dando exemplo. Então acho que isso é bacana. Tem rivalidade, mas é uma rivalidade saudável, né? Isso foi muito legal, cara. Então, de parabéns. Então é isso aí, Mole. Campeão mundial, e eu acho que o primeiro de muitos aí, porque com o título mundial sendo decidido em pipeline na temporada que vem, o que a gente pode falar? Vai ser show de surf cara, boas chances dela estar na disputa e boas chances dela ser bicampeão mundial, tri, enfim, tetra, sei lá até onde ela pode ir. Mas acho que o mais legal também é ela ir quebrando essas barreiras, que é o que ela vem fazendo, do que é possível no surf feminino, que eu acho que é maravilhoso. É isso aí, mulherada. Arrepiem, e para as meninas e para as mulheres, né? Para as mulheres e para as meninas mais jovens que ouvem aqui o podcast, tá aí um grande exemplo de surfista e de atleta a ser seguido. Né? Realmente o que ela tá fazendo em termos de tubo de performance é algo sensacional, tá na memória, na história do surf, como uma das maiores de todos os tempos, assim, disparada. Beleza? Agora, vamos pro masculino, né? Masculino, a gente já tinha 2 brasileiros à disputa, todos vocês já sabem, Iago Dora e Ítalo Ferreira. Ítalo, cara, na verdade, naquele esquema de sempre, né, meu? Vindo da última colocação, o que vier é lucro, meu irmão. E eu gostei muito da mentalidade dele. Na fúria sanguinária, mas ciente de que, cara, qualquer coisa que ele conseguisse realizar, ele já ia, como eu disse anteriormente, melhorar a pontuação, melhorar a colocação dele dentro do ranking mundial. Imagino que tem algum bônusinho ali, deve ter alguma coisa de patrocinador, que é bacana, então, além de ganhar mais dinheirinho, mas se coloca ali numa posição muito boa, e a gente sabia que era bem capaz que o Ítalo conseguisse chegar na final com o Iago Dora, e começou desse jeito, né? Pegou o Jack Robinson, que tinha enormes expectativas nas costas dele, nunca performou legal no Final Five e não performou bem também nessa temporada. Eu fiquei sabendo, né, falaram um pouco da história mais a fundo depois do título do Iago, sobre o que aconteceu, né? O Grilo falou sobre isso, que depois da vitória do Jack no Tahiti, que ele conseguiu a vaga para o Final Five, eles tiveram direto uma reunião, e aí chegaram meio que num acordo que, pô, o Grilo ia torcer pro filho, não sei de quem partiu a iniciativa de dar esse break nesse momento. Se foi do Jack, né, eu não estou criticando aqui, mas trazendo a reflexão, eu acho que talvez não tenha sido a melhor decisão, porque você interrompeu um trabalho, e talvez não tenha tido, eu não sei se eles se falaram durante essa etapa, entendeu? Para dar alguma orientação, alguma coisa, acho que poderia ter feito alguma diferença. E pro Grilo, cara, às vezes é aquilo, tanto faz, não sei, entendeu? E eu acho que no lance, mas aí sim, no lance da paternidade, do respeito, né? De talvez se o Jack um dia tiver na mesma situação, né? O Zen lá, o filho deles, esqueci qual que é o nome, acho que é Zen, se chegar numa disputa e ele for, né? E alguém for o técnico, e o Jack for técnico de alguém, e sei lá se vai ter essa mesma essa coisa de pai, né? Eu não sou pai, então não tenho muito como falar sobre isso, mas legal de qualquer jeito esse fair play e tudo, mas não sei se isso no futuro abalaria a relação deles entre técnico e atleta, se vai continuar a mesma coisa na temporada 2026, porque pode ser que na final do Pipe Masters 2026 a gente tenha uma disputa entre Iago Dora e Jack Robinson. Então, como é que fica nesse caso, entendeu? Então isso que para mim ficou meio assim, e o Ítalo deu uma aula de novo no Jack, né? Não tenho nada contra o Jack, mas eu adoro quando os brasileiros dão uma surra em alguém, e principalmente quando fica aquela coisa que eles já têm uma rivalidade mais acesa, até por causa da disputa no último Final Five de remada. Mas o Jack tinha prioridade, tinha tudo, mas assistiu o Ítalo surfar. E é o que faz diferença para mim, cara. De novo eu vou repetir, que é o que acontece com o Ethan, que é o que acontece com o Griff algumas vezes, que é o que acontece com o George, com todos os adversários dos brasileiros, cara. Se você não jogar o jogo, você perde. Então, se você não for pro aéreo absurdo, se você não for pro tudo ou nada, cara, você vai perder. Né? Só se os juízes derem aquele 0 picas ou aquele 1 ponto, aquela coisa a mais. Se não, cara, não tem o que falar. Você vai tomar pau porque o brasileiro vai arriscar tudo, cara. Ítalo, Medina, Felipe, Iago, enfim, toda a galera vai arriscar tudo. E foi isso que o Ítalo fez. E assim, nem é arriscar, porque ele acerta a maioria dos bagulhos, que é bizarro, né?
cara é treta. Somou 14,9 de pontuação, fez um 7,5, um 683. O Jack fez 5,83 de somatório total, um 3,83 e um 2, né? Deve ter doído isso aí. Mas é isso, cara. Tem que aprender e às vezes pode ser que o ano que vem seja o ano dele, cara, com uma disputa em Pipeline sem essa história de Final Five, entendeu? Ele já venceu o Pipe Masters, venceu o Tahiti, então tem tudo para isso. E ficou aquela coisa também, né? Os gringos, não, mas o Jack nos tubos e darará. Porra, o Ítalo é campeão, é Pipe Masters, é campeão de Terra-Pô, um tubo em qualquer coisa, pega qualquer tamanho de bomba. Então, para mim, isso daí, para mim, é a coisa que me dá mais motivação e deve dar motivação pro Ítalo pra dar um pau no cara, porque e para calar a boca de todo mundo, porque não tem essa, entendeu? O cara pode ser mais talentoso para alguma coisa, como o Ítalo é mais talentoso para os aéreos, mas não quer dizer que o Jack, no aéreo, numa disputa, não possa vencer o Ítalo. Isso não quer dizer que o Ítalo, numa disputa com o Jack tubo a tubo, não possa vencê-lo. Então, é uma puta de uma babaquice, tá aí, Ítalo Ferreira foi lá, o brabo, e passou o carro em cima do Jack Robinson, que eu achei sensacional, e já conseguiu ir além da onde ele estava no ranking. Então, da quinta colocação, já conseguiu a quarta. Depois ele foi pegar o Griffin Colapinto. Realmente a questão da prioridade, né? Que só para lembrando a vocês, para quem esqueceu, o atleta que está acima do ranking começa com a prioridade. Estava fazendo diferença. Fez diferença na bateria com o Griffin Colapinto. O Griffin pegou a primeira onda, foi uma onda ruim. Eu achei que o Ítalo já ia dominar, ia esperar as melhores ondas. E levar a bateria, porque foi um erro que o Griffin cometeu, assim, gravíssimo no começo de bateria. Mas o Ítalo estava procurando, depois do que ele tinha feito com os alley-oops, com os aéreos na primeira bateria, ele foi procurar isso e foi continuar com a mesma fórmula na bateria seguinte contra o Griffin. Mas o mar estava num processo de mudança, a gente sabia que isso ia acontecer, e acabou que na rodagem da prioridade das ondas que foram surfadas, o Ítalo foi surfando ondas muito, muito boas, mas ele acabou dando a chance do Griffin sentar ali e esperar as melhores, que era o que ele tinha que fazer até para poder vencer do Ítalo naquelas condições. E foi isso que aconteceu. Né? Então, com um somatório de 16,33, né, de 8,33 com 8, então foram ondas muito boas, eu achei uma bateria muito bem pontuada, o Griffin venceu essa bateria com propriedade, ele bateu o Ítalo Ferreira, que fez 13,67 de somatório, um 7,1667. Acontece, cara, tanto que você vê que o Ítalo não ficou frustrado, não teve polêmica, e eu achei legal que o Ítalo também, e eu fiquei com esse sentimento, se viesse a boa pro Ítalo, o Ítalo levava. Infelizmente ela não veio, mas o que falar do Ítalo de borda, o que falar do Ítalo de tudo, cara, é um surfista excepcional, tem tudo para levar o bi, tri, enfim, né, com esse gás que ele tem, com a motivação que ele tem agora começando a família dele, né, foi bacana ver tudo isso também, ele vivendo essa atmosfera. Esse foi um lance muito legal desse Final Five, várias famílias jovens ali, né, tanto Jack, né, o próprio George, o Kelly mesmo, né, velho, mas com a família jovem, e o Ítalo também chegando na dele, isso daí foi muito bacana. Então acho que o Brabo tem muita coisa pela frente, foi legal pro Griff também, que acho que dá uma motivação, e o Griff é um cara que pode sim ser campeão mundial um dia, porque é um atleta incrível, cara, surfa muito, e fez o mimicocó, cara, fez o arroz com feijão ali e conseguiu um resultado excepcional, né, mantendo o status dele no circuito, né, a posição dele de terceiro colocado, e o Ítalo conseguindo essa quarta posição, tá excepcional, mais uma vez a disputa do título. Infelizmente não conseguiu seu título no Final Five, mas nenhum atleta passou mais bateria que ele em todos esses anos de disputa, isso não sai da história. Depois a gente foi para a disputa, que essa sim eu acho que foi uma. Eu já tinha expectativa do Ítalo passar. Quando passou o Griffin, eu falei, puta, essa bateria agora vai pegar fogo, porque realmente não dava para saber quem venceria, que era o Griffin contra o George Smith, né? Cara, o Griffin foi muito sábio, cara. A vitória sobre o Ítalo realmente foi praticamente uma final para ele de qualquer etapa do circuito, e pegar um campeão mundial, campeão olímpico, e conseguir bater o cara do jeito que ele bateu com essa suavidade, vamos dizer assim, com essa fluidez que ele teve. Acho que aquilo colocou ele num outro estágio. E ele não deu chance pro George mesmo, somou 15,43, foi um 7,83, um 7,60, dominou a bateria. George perdidaço, cara. Foi até meio frustrante durante alguns momentos, não, durante praticamente toda a bateria. Que, porra, ele caía toda hora, tava errando a entrada na manobra. Você falava, caralho, George, porra, dá 3 tijoladas aí em qualquer merda que você... Entendeu? Em termos de power, você dá uma surra no Griff.
E o Griff foi surfando como se ele tivesse num free surf. Aí teve um momento que ele meio que ele relaxou, que eu acho que ele entrou meio numa... Não já ganhou, mas deu uma relaxada. Foi aí que o George veio na melhor nota, né? A maior nota do evento, né? A melhor nota da bateria, que foi um 867, que foi aquela onda que ele destruiu, mandou um floater absurdo numa sessão cabulosa. Daria até para pensar por que ele não foi pro tubo, né? Mas eu acho que aquele tubo não ia pontuar tão alto como o floater. E foi muito louco, teve gente remetendo ao floater do Adriano de Souza, que ele deu no Rio de Janeiro uma vez, acho que ele venceu do George mesmo, ou foi do Taj na final, agora não vou me lembrar. Mas foi a primeira vitória do Adriano no WCT no Rio de Janeiro, né? Foi incrível aquilo. E o floater bem dado, cara, como foi aquele do Mineiro, cara, ele tem que ser valorizado. Que sessão que era aquela, que foi aquilo que o George fez. Aquela hora eu falei, porra, agora vai. Mas aí o George não conseguiu realmente achar outra onda, fez um 483 e o Griff acabou passando. Acho que ficou ali, travou ali, não passava nem o Wi-Fi. Mas ele tinha feito o trabalho, né? Aí ele começou, depois que o George fez aquela onda, realmente é meio que, porra, tô numa bateria, não posso relaxar aqui, né, caralho? Mas o George realmente não conseguiu, ficou pouco tempo. E o Mar em transição também. A gente via séries entrando lá atrás. Posicionamento também foi uma coisa chave. Fica aquele lance que de um empurrar o outro para fora do pico. Enfim, já tinha tudo aquilo acontecendo. Foi bem interessante. E o Griff já tinha conseguido melhorar seu posicionamento. Então, garantido, já era vice-campeão mundial. O George ficou com a terceira colocação, né? Óbvio que não era o que ele queria. Mas assim, pensando em termos do ano que ele teve, de vitórias, né, de voltar a ser um protagonista do WCT, para ele acho que não tem nada melhor. Foi sensacional e acho que ele vem para uma temporada 2026 mais forte ainda, né, para ele estar onde realmente todo mundo sempre esperou que ele estivesse na disputa. Precisa continuar batendo firme nos tubos de backside e precisa botar cada vez mais os aéreos na linha, que ele põe, mas eu acho que um pouco mais os de backside, tudo para poder ter esse elemento surpresa, principalmente nas primeiras manobras, que a gente sabe que ele é capaz, para poder tentar seu título na temporada 2026. Griff, cara, para um cara, né, já indo para a final, para um cara que não venceu nenhum evento na temporada 2025, que praticamente quase saiu no corte, né, tava com risco de sair fora do circuito, conseguir ser vice-campeão mundial e chegar na disputa do título mundial contra o Iago Dora, cara, não tem nem o que falar, né? Foi já um feito e tanto. Então os americanos têm que estar felizes, os patrocinadores têm que estar felizes e ele tem que sair feliz e de cabeça erguida. De novo eu digo, num formato injusto como é o Final Five, né, tanto a Caroline como o Griff conseguirem chegar e ser vice-campeões mundiais, porra, já é um bônus, entendeu? Então, tá aí, né? Bom, indo pra final, cara, Iago deu para perceber desde o momento da concentração, antes da bateria, que realmente ele estava num. Não diria que numa outra dimensão, mas ele estava. Ele é um cara constante, acho que ele encontrou uma consistência excepcional, né? Então ele estava como a gente tem visto ele em todas as etapas há uns 3 anos atrás, mas nesse ano principalmente o circuito inteiro, né? Steady, né? O cara firme ali, consistente, mesmo no padrão vibracional, né? Nessa coisa toda, levou os amigos, isso que eu achei que foi muito legal, sabe? Tava com um entourage legal, né? Com aquela trupe bacana, e acho que pegando toda aquela energia e realmente acreditando no que ele foi e no que ele é. Não só o melhor surfista da temporada 2025, mas na atualidade o melhor surfista do mundo, não só na competição. E o Iago, cara, né, diferente da Molly, que é uma competidora, mas desde sempre, né? O Iago trilhou realmente um caminho diferente no mundo do surf, né? Ele veio numa linha Danny Reynolds, numa linha Bruce Irons, né, que até partilhou o mesmo patrocinador que Iago durante muito tempo. E tinha uma carreira totalmente consolidada como free surfer, poderia ter seguido por essa linha, porque tem um surf fora da curva, em qualquer aspecto, seja tubo, seja aéreo, seja linha, só tem se refinado, ficado mais power e melhorado com o tempo, quer dizer, como o vinho vai ficando melhor com o tempo. Mas ele tem uma coisa que nenhum desses atletas que eu falei teve, que não é só a gana de competir, mas a disciplina e a gana mesmo, e o talento mesmo para ser campeão mundial. E uma escolha assim
de trilhar isso, né? Quer dizer, você vê como o cara traz isso dentro dele, né? Então, foi muito bacana e interessante. Eu tô mais velho, né, gente? Já tô com 41 anos, vários de vocês aí que acompanham também, mas para quem é mais jovem é interessante porque vocês vão passar por isso algum dia. Eu acompanho a carreira do Iago Dora desde o começo, né? Desde pequenininho, eu lembro das trips realmente, Lucas Silveira, aí você viu o Ricardo dos Santos, e o próprio Iago, né? Molequinho, assim, você já via aquele talento, aquele diferencial, mas era um surf que ia amadurecendo, aí depois foram vindo, fazendo os filmes, foi tudo, e ele, acho que vem dessa energia também da turma da Primória, não só o pai dele como técnico de surf, mas quem estava do lado dele como surfista, né? Ricardo dos Santos, um dos maiores tube riders da história do surf, da história do Brasil, com certeza, e o Lucas Silveira, que, porra, é um cara que de 2 a, sei lá, 30 pés de onda, o cara destrói, entendeu? Além de ser um puta competidor. Então, e outras referências que ele teve também, né? Eu acho que a gente vê um pouco de Pinho Nunes, o surf dele, mas a gente ao mesmo tempo também vê um pouco de Pedro Barros na criatividade dele das manobras e tudo mais, né? Afinal de contas, apesar de ser paranaense, é totalmente radicado em Florianópolis. Então vem ali, né, RTMF, aquela coisa toda, aquela atmosfera surf skate, o surfista raiz mesmo, que mais ligado ao lifestyle, que conhece a história, né? Puxa aquelas coisas desde a referência Hawaii, Califórnia, punk rock, rock and roll, né? Tudo ali somando, arte, né? Então tem o alucinadinho, a galera, os desenhos, né? Trabalha com shapers locais também, como Arenque, mas ao mesmo tempo, pô, a relação com o Matt Baiolos, o fato de ser da Vulcan também, a gente tem o Psychic Migration, que eu já falei várias vezes para vocês, que pô, foi o primeiro brasileiro a ter uma session não só de destaque dentro de um filme de surf internacional, dentro de uma marca internacional, mas assim, ser o principal surfista do filme, né? Com Nate Mark, com tanta gente, Nate Tyler, enfim, desculpe, Mitch Colleborn, né, Gavin Basham, Alex Gray, porra, Dusty Payne, quer dizer, só caras assim, próprio Jack, né, na época acho que ainda não tava assim, só medalhões do surf do surf alternativo, Ozzy Wright, né, o Ozzy Wrong, e ele ser a última session do filme, puta, destruindo com backflip, com cacete, com os aéreos bizarros de backside, frontside, mas entubando, dando manobra na borda, no power, né, e ele vem daquilo, né, depois entrar na competição com essa força toda, porra, quando ele teve aquela primeira aparição, né, pro mundo, vamos dizer assim, que todo mundo já o conhecia, ele já era um surfista consagrado no free surf, mas, porra, entrar no CT no Rio como convidado e dar um pau em um monte de gente, realmente foi um choque pro mundo competição, né? E é um cara que vem numa linha, seja para nós brasileiros, claro, mas assim, para os gringos também, não tem o que falar do Iago Dora campeão mundial. Realmente não tem. É algo que traz um gosto, né? Traz uma. Como a Morris fala, porra, irado, tá ligado? Puta que pariu, Iago campeão no mundo, todo mundo fica feliz. Né? Não é um cara contestado, não tem controvérsia, né? Não que dos brasileiros em algum título tenha tido, mas é aquela coisa que. Às vezes eu digo, mesmo entre os gringos, quando algum gringo às vezes é campeão mundial, fica aquela controvérsia, porra, não sei o quê, como foi quando a desculpe, a Carissa perdeu, aquelas coisas todas, mas eu acho que ele é aquele cara que traz um gosto e traz um respiro pro surf. Fala bem, né? Não só tem um bom português, mas fala um bom inglês. É um cara mais low profile, mas ao mesmo tempo tem esse core, tem essa atitude, tem essa presença de espírito, né? E é um excelente exemplo para essas novas gerações que estão vindo. Então, mais ligado com a raiz do surf mesmo. Então, acho que isso que é muito legal. E de uma família de surfistas, pro pai dele também é uma coisa maravilhosa, o Leandro da Silva, que dizer, pô, o cara é um dos melhores técnicos da história do surf, já porque conseguiu um título mundial no seu primeiro ano full time técnico de um atleta de elite. Então, porra, Leandro da Silva, parabéns, pô, o método também da Primora Surf incrível, parabéns ao Grilo, a todos, parabéns ao Cabrito também, ao Daniel Cortez por todo o trabalho, né, por trás de empresarial Iago, pegar os contratos certos e ser esse cara também presente, sensacional. Cara, não tem nem o que dizer. O Matt Baiolos também conseguiu seu primeiro título mundial como shaper, apesar de já ter vencido o título de shapers da WSL durante muitos anos, mas nunca tinha vencido um título mundial no masculino. Talvez porque a sua equipe, geralmente, todo mundo fosse muito louco, né? Todo mundo era muito louco. E talvez por isso, fazendo uma brincadeira aqui, mas assim,
incrível. E para Volcom também eu acho legal, né? Uma marca que se manteve fiel aos seus princípios, independente da passagem do tempo e de ser, né, mainstream underground. Então acho muito legal, mas que sempre incentivou o free surf, sempre teve atletas brasileiros, pouco dirá o próprio Marcelo Trequinho, né, outros, o Marco Sifu, enfim, etc. Mas eu acho muito legal ter trazido tudo isso. E, cara, vamos falar das disputas, vai. Bom, então a gente teve uma bateria só, né? O Griff veio, acho que infladão, mas assim, o Iago, cara, não tinha o que fazer, é o melhor surf mesmo, né? Beleza, vamos na bordada? Né? Foi na bordada, não teve jeito. O Iago já começou, porra, a primeira onda já, e foi interessante ver Nick Carroll. Uma galera falando, né? O Iago é um surfista de fundamentos, ele é um cara que é um estudioso do ofício, né? Do surf mesmo. Então, o bottom turn é perfeito, a entrada na manobra, o posicionamento de braço, a maneira como ele alivia os bumps e as explosões que tem, né, na hora que você atinge uma junção, né, a forma como ele encaixa a borda, né, então metendo a bordada na água mesmo, batendo firme. E, cara, ele somou 15,66 de total, fez um 8,33, fez um 7,33, não teve os tubos, mas mesmo se tivesse os tubos, ele ia ter destruído o Griff. O Griff fez 12,33 de somatória, né? Fez um 6,33 e um 6. Eu acho assim, galera, talvez, se ele tivesse saído daquele tubo no final da bateria, os gringos iam dar talvez uma nota 9, alguma coisa por ali. Talvez ele tivesse levado para uma segunda disputa, que eu acho que ele perderia. Mas eu acho que nem os juízes dariam para dar aquela nota 9 tanto, porque foi um tubo legal, né? Mas não foi um tubo tão deep, sabe? Foi um tubo meio finaleira, né? A saída não ia ser clean, ou mesmo se fosse clean, não dava para chegar numa nota tão alta. E o surf do Iago realmente não deixou margem. Aí foi aquela celebração toda, uma festa, o surf inteiro feliz, né? Essa homenagem que ele fez também ao Ronaldo Fenômeno, né? A camiseta dele é a número 9, que ele pegou do Michel Bourez, por causa do Ronaldo Fenômeno, ainda com a lycra amarela, então teve toda essa mística aí. E realmente ele é um fenômeno do surf, depois fez o corte cascão, e deu para ver a felicidade de todo mundo, né? Com o Iago campeão. Os gringos ficam doidos, né, cara? São 8 títulos mundiais brasileiros, a gente tem dominado o surf aí nos últimos 11 anos, 10 anos, mais de uma década dominando, e acho que a gente vai muito longe ainda com isso. Mas tudo bem, a gente é barulhento, a gente fala, a gente entra na discussão, a gente se posiciona, a gente vibra, a gente tudo, mas não tem o que dizer. Burro é quem não segue, né, o líder, vamos dizer assim, né? Quem não segue os brasileiros trazendo esse novo surf que a gente já trouxe faz tempo, né? A Brazilian Storm, e ditando o que é o surf do futuro, né? A gente vê como falta para alguns atletas que têm capacidade, QI competitivo alto e surf de alto nível, mas faltam elementos para serem completos como são surfistas brasileiros, né? Então, e o Iago é um cara que é mais legal, porque ele se provou nos dois cenários, né? Tanto como free surfer primeiro e agora como competidor. O que esperar do Iago no futuro, cara, realmente eu não sei. Eu espero vários títulos mundiais. Muita gente fala, mas o John John, eu mesmo falei, né? Porra, de um ano sem John John, sem Medina. Quer saber? Foda-se, porque eu acho que do jeito que o Iago estava surfando e a dominância que ele teve no circuito nessa temporada, e o surf que ele apresentou em todos os tipos de condição e nível de competição também, podia estar qualquer um, cara, que ele ia dar um pau. Mas é óbvio que a gente tem a expectativa de na temporada que vem John John voltar e Medina voltarem, né? Os dois voltarem para ter essa porradaria. Porra, eu tô louco para ver, vou repetir aqui. Quero ver Iago, Gabriel, John John, Ítalo e Filipinho trocando porrada, velho. Vai ser a coisa mais legal que tem no mundo. E vamos falar de resultado, cara. Ó, o Iago começou com uma nona colocação, né? Desculpe, foi mal, galera. O Iago começou com a 33ª colocação em Pipeline, então foi um começo de ano merda para ele, cara. Para as expectativas, um cara que tá sempre na Volcom House, que quebra em Pipeline, por começar na última colocação, perdendo de cara, foi frustrante. Né? Esse até foi o descarte dele da temporada, mas aí começou, né? Foi quinto na piscina de onda em Abu Dhabi, teve sua primeira vitória em Portugal, destruindo, né? Ali já, pá, acendeu, mas ele já veio de uma quinta colocação, né? Quer dizer, já uma quarta de final já era um puta resultado. Foi para El Salvador, quinto colocado, Gold Coast, quinto colocado, Margaret River, 17º, foi para Trestles,
detonou, lembrando, o palco da disputa do Final Five nas temporadas anteriores, ele foi o primeiro colocado, então quer dizer, mesmo se tivesse sido em Lourdes, que os gringos ficaram falando, o Iago ia ter dado um pau em todo mundo, sim, entendeu? Depois foi para o Rio, quinto, J-Bay segundo, que eu achei para mim o resultado mais importante, além das vitórias, né, que ele teve nessa temporada, porque conseguir ser vice-campeão em Jeffers Bay, surfando do jeito que ele surfou, e ditando um nível de surf de backside, né, com os aéreos e tudo naquela onda, né, trazendo elementos a mais para o surf naquela onda, como o Felipe fez com os alley-oops de frontside, achei que foi maravilhoso. Nono no Tahiti, que eu acho que sim, ele se poupou, porque não precisava, né, se jogar, se matar, teve que vir nesse foco, e a primeira colocação em feed. Então, somando o feed, foram 3 primeiras colocações, né, ele teve uma segunda colocação, e foi 4 vezes. Quinto colocado tá aí. Mais uma vez um brasileiro campeão mundial. A gente de alma lavada, feliz da vida. É pra soltar rojão, encher a cara. Enfim, não precisa encher a cara, mas fazer aquele surf amarradão e se inspirar. Né? Eu acho que isso também... O Iago já é um surfista de projeção, mas ele é um atleta que merece uma projeção muito maior. Não só de mídia. Eu não tô falando de mídia geral, tá, galera? Eu tô falando de surf. E eles vêm com essa pegada que ele sempre teve, a galera que está em volta dele também, de produzir filmes de surf, né? Não filminho de 3 minutos no Instagram, filme mesmo, com música boa, com Caramba 4, o canal dele também, Skinny Goat, é sensacional também no YouTube. Então, cara, eu tô muito orgulhoso, tô muito feliz, me emocionei, porque acho que é isso que eu falei antes, acompanhar o desenvolvimento da carreira de um atleta e toda essa história que ele traz, que se mistura com a história do surf brasileiro por causa do pai, por causa de Ricardinho, por causa de tudo, mas um cara que construiu sua própria, né, está escrevendo sua própria história desde muito jovem, e acho que vai escrever por muitos anos mais, e está marcado aí na história do surf mundial, como um dos maiores de todos os tempos, a gente pode dizer, e o que esperar dele para frente, só ele sabe, mas, cara, maravilhoso pra gente. E é isso, cara. Então, o que esperar de 2026 nas duas categorias? Realmente não sabemos. A minha expectativa é que seja um dos melhores anos da história do circuito mundial. Espero que a WSL capriche no julgamento, né? E falando de 2025 ainda, porra, temos Challenger Series, tem Mundial da ISA, né? O ISA Games vai rolar agora em El Salvador, então tem equipe brasileira, já tá lá, uma equipe foda. Eu acho que a gente pode levar também mais título ainda esse ano. O Challenger, a gente, como eu disse antes, a gente está muito bem posicionado, então a gente pode colocar não só mais atletas no circuito, como novos atletas no circuito com chance de título também. Queria parabenizar novamente, primeiro, o Benjamin, cara, e o Tomás, o Benjamin que foi o campeão do Final Five, né, no Fantasiando. Benjamin, o mais novo aí participante do Fantasiando. Parabéns, Benjamin, sensacional, muito difícil vencer essa disputa e você conseguiu. E queria agradecer muito ao seu pai, que forneceu a premiação, que acabou indo pro Bozó, né, como eu disse, que foi o segundo colocado nos pontos corridos, né, no Fantasiando. Como eu disse antes, tinha que aparecer para dar um oi, para poder receber a premiação. E ainda estou esperando a galera que está abaixo, Alan, né, agora já pode vir, ou o Cláudio Baratinha ainda tem tempo de vir falar comigo, para pelo menos ganhar o boné do Vamos Falar de Surf e o boné da Jax, está aqui, é só vir, depois anuncio se apareceu ou não. Se não aparecer, eu vou fazer o sorteio dos itens, tá? Ou a gente vê alguma coisa aí para frente. Mas é isso, cara, eu queria agradecer de novo a companhia de vocês, né, a audiência, a companhia durante essa temporada 2025 dos pontos corridos, que ainda tem coisa pela frente, é maravilhoso fazer isso. E queria pedir para vocês, compartilhem com a galera, críticas, elogios, sugestões, Pix, estou aceitando, manda na Vamos Falar de Surf, sigam, por favor, e, cara, sei lá, né, a gente fica tão contente, cara, de ser campeão mundial, né, terminando aí como campeão mundial mais um ano, a gente que vê aí de vários anos aí que a gente não ganhava as coisas, enfim, os surfistas nossos estavam evoluindo, tinha muita polêmica, tinha uma porrada de coisa, tinha preconceito, tinha tudo, a gente chegar nesse nível. Eu imaginava que um dia a gente pudesse ser campeão mundial, mas, cara, sinceramente, eu não imaginava que fosse ser isso, que a gente ia conseguir tantos títulos, ia ter tantos atletas que inspirariam gerações e agregariam tanto para o mundo do surf, né? Não só como competição, mas como
como surfistas, assim. Então, isso é maravilhoso e acho que ainda tem muita coisa por vir. Beleza? Então vou pedir para vocês também, além de seguir o Vamos Falar de Surf, sigam a unironautas.oficial, onde esse logo que vocês estão vendo atrás, que é do Vamos Falar de Surf, né, que eu mesmo que desenho, tem o boné do Vamos Falar de Surf, tem o boné que é o Air Game, é esse aqui, ó, que também é um desenho meu, eu mesmo que aplico, eu mesmo que faço também as camisetas que eu estou começando a fazer, é um projeto paralelo, e a ideia é juntar sonhadores como todos esses atletas aí que a gente vê brilhando no circuito mundial, mas como vocês também, né? A galera que ama o surf, que ama o skate, que ama a música, que ama a arte, que ama um monte de coisa, juntar todo mundo e a gente formar esse coletivo de sonhadores. E eu amo surf, cara. É o amor da minha vida. Eu não surfo sempre que eu posso, não é sempre que eu posso surfar, mas assim, o meu amor pelo surf é algo enorme, cara. E realmente me emociona muito poder contar com vocês para compartilhar esse amor. Beleza? Então a gente se vê no próximo podcast. Obrigado novamente pela participação de vocês, pela audiência. É isso, né? Aloha, campeão mundial. Parabéns, Iago. Parabéns, Ítalo também. Parabéns, Mole. E bora para 2026, cacete. É nóis. Ih! Ó, tu!